Paz do Senhor a todos. Que bom estarmos juntos aqui. E é bom também estarmos juntos, eu e você, onde você estiver aí assistindo pelo WhatsApp, pelo YouTube, pela rádio MC Brasil, transmitindo, também nós estamos aqui. Nós queremos mandar um abraço para você também que está nos assistindo. E como é bom estarmos juntos nessa noite maravilhosa, noite de clamor. Vamos buscar o Senhor cada vez mais. Hoje eu queria meditar um pouquinho com vocês, qual o sentido no envolvimento na obra de Deus. Quantas pessoas estão envolvidas na obra de Deus? E, por exemplo, nós temos aqui uma faixa de 80, mais ou menos, inscritos no canal do WhatsApp da igreja, mais ou menos 80. Mas cadê esses 80? Mas, pelo menos, vamos ver aqui o seguinte. Estão fazendo a obra de Deus. Aleluias! Se estão fazendo a obra de Deus. Mas cadê você? Cadê você que não veio? Cadê você que não está participando? Nós vamos entender um pouquinho, porque às vezes nós estamos lutando e estamos deixando de ser uma adoração para ser uma religiosidade. Devíamos aqui para a igreja porque temos que marcar compromisso. Apesar de que hoje também muita gente vai e diz um ditado que se não chover hoje, é seca. Você deve saber disso. Mas, e aí? Porque muitos vão à igreja e procuram, eu estava vendo hoje, numa reportagem, que estava vendo, você iria para a igreja e lá eles dariam um saquinho, para que você pudesse botar moedas. E essas moedas iriam lhe abençoar durante o ano todo, até o ano que vem, no dia 19 de março. Estaria tudo lá resolvido. Tinha um pãozinho que era abençoado, que você achava uma medalhazinha. Tinha coisas e que as pessoas vendiam rápido. Você sabe uma história que fala sobre o Padre Cícero? Padre Cícero, ele era muito amigo de um empresário que trabalhava com lamparinas. E ele estava tão gasto, esse empresário, estava já quase que perdendo por tudo, porque a energia tinha chegado e ele estava daquele jeito. Como ele iria vender mais lamparinas? Aí, Padre Cícero disse o seguinte: deixe comigo. Padre Cícero simplesmente fez não é uma serenata, mas também é uma procissão. A procissão da lamparina. E todos compraram a lamparina da empresa daquele homem que estava já afundando, estava perdendo. Então se transformou aquilo em um ato religioso, para que pudessem gravar na mente das pessoas, que as pessoas ali representariam a luz do mundo. E às vezes nós estamos buscando e estamos fazendo as nossas próprias lamparinas, os nossos próprios saquinhos, os nossos próprios bolos, e nos tornando cada vez mais religiosos. Passa uma passagem na Bíblia que a gente pode até pensar nisso, e que às vezes nós estamos em algum evento da igreja e olhamos para outras pessoas, que a pessoa está trabalhando tanto, mas a outra não está. Mas como é que é? Vamos lá, levante-se, vamos fazer. E aí, o outro não vai. Mas quem está certo? Qual o sentido no envolvimento na obra de Deus? Qual? O que é que você tem buscado nisso? Nós vamos ver
uma passagem bíblica aqui, lá em João capítulo 12, de 1 a 11. Diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, de quem ele ressuscitara dentre os mortos. Já estava Lázaro ressuscitado, foi para a casa dele, para um jantar, para estar todo mundo junto lá, e estava Marta e Maria, e Lázaro, e todo mundo queria ver, talvez não Jesus, mas queria ver o ressuscitado. Quem foi? Lázaro. Eles queriam ver, para saber se verdadeiramente aquilo que Jesus tinha dito, que ele iria ressuscitar, se ele ressuscitou. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Marta e quem? Maria. Marta e Maria. A Marta era aquela pessoa que desenvolvia um ministério de querer fazer alguma coisa para o mestre. Então, ela sentia vontade de fazer aquilo. Ela era talvez a cabeça. Talvez quem seja a cabeça aqui da igreja? A cabeça é Cristo, certo? Mas a cabeça de que faz a logística da igreja. Quem? Pastora Roberta. Talvez Marta fosse parecido com a pastora Roberta, certo? Então, enquanto Jesus estava chegando, tudinho estava ali, Lázaro para o jantar, a Marta já estava preparando tudo para a chegada de todos ali para o jantar. Então, Maria pegou 1 litro de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxaguou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Para sabermos alguma coisa sobre esse perfume, né, Maria pegou 1 libra, que era mais ou menos 327 gramas, de bálsamo, de nardo, puro, um óleo perfumado, muito caro. Ungiu os pés de Jesus e enxaguou com os seus cabelos. Era mais ou menos o que ela tinha, 1 ano de trabalho. Ela tinha prazer em servir. Então, nós vamos ver aqui 2 tipos de adoração, e que também temos na igreja hoje, e que talvez precisamos analisar se o meu comportamento de adoração ao Senhor, ele está sendo uma adoração de logística, de talvez religiosidade. Não estou dizendo que toda logística é religiosidade, mas às vezes nós temos que pensar, porque talvez quando fazemos a obra de Deus, ela não tem esse sentido de religiosidade, ela tem um sentido de adoração. Você está fazendo para o Senhor, e não para que você possa se vangloriar por aquilo que você fez, ou que outras pessoas estão vendo aquilo que você está fazendo. Enquanto que talvez a adoração da outra, a de Maria, foi de doar tudo que ela tinha, de estar transbordando a sua adoração e chegar a gastar o que ela tinha, o máximo que ela tinha, e enxugar com seus cabelos os pés de Jesus. Precisamos entender isso. Eu comecei a entender esse processo de logística, de adoração, e saber que até certo ponto, onde eu estou trabalhando na igreja que eu falo templo, hoje em dia, e eu comecei a notar uma coisa. Eu participava de um conjunto
Libertos por Cristo. Uma faixa mais ou menos de 15 pessoas. E nós estávamos lá trabalhando, fazíamos evangelismo, viajávamos, todo final de semana viajando, e nós começamos a comprar os instrumentos, a comprar as coisas, a comprar terreno para fazer um grande acampamento nesse local, onde o conjunto iria administrar para que pudéssemos fazer um estudo grande com pessoas, seria um centro de treinamento para as pessoas, e comecei a lutar por isso, a lutar, e comecei a ver que eu não estava mais adorando ao Senhor, eu estava fazendo um ato religioso para que eu pudesse aparentemente dar aquilo para o Senhor, e que não era isso. Eu tinha que sentir Deus no meu coração, porque a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, é Ele que capacita, é Ele que faz. Não adianta você desenvolver um sistema padrão. Hoje, a grande maioria das igrejas seguem um plano. E eu vejo, às vezes, no meu Instagram, que vem algumas pessoas oferecendo a pastores a inteligência artificial. Pastores, não se preocupem mais com mensagem. Não se preocupem. Você diz o que é que você quer, aperta um botãozinho e sai toda a mensagem com tópicos. Você pergunta para a inteligência artificial, eu quero com 4 tópicos, e ele sai trazendo tudinho, e algumas pessoas oferecendo isso para os pastores. Eu faço é passar, porque eu vejo, e a unção de Deus, e a busca de Deus, a integração de você com Deus. Hoje nós temos uma exposição de coisas que você poderá muito bem pesquisar no chat e conseguir informações e ter tudo. Acabou aquele negócio de você poder estudar livros, ler a Bíblia, para que você possa ter um momento de oração, de adoração, para saber que Deus está junto com você, e a mensagem que Ele quer dar para o povo, é você que vai dar, porque Ele está capacitando cada um de nós, para fazermos. Agora, Deus capacitou, Jesus estava lá, Marta queria fazer, vamos ver aqui que eu gosto também, né? Um dos melhores vatapás, um pouco apimentado, com óleo de dendê, com um pouquinho de arroz, e ela estava lá servindo, e tinha ela feito, ela perdeu a tarde todinha para fazer aquele alimento, mas em que sentido ela foi? Será que aquele trabalho que ela teve, durante todo esse período, ela fez com adoração ao Senhor? É tanto que houve questionamento. Veio o capítulo 4, aliás, versículo 4, né? Diz o seguinte: entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, olha logo quem, que mais tarde iria traí-lo, perguntou, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. 300 denários é o trabalho de um ano. De um ano. E por quê? Aí você vê outro ministério.
o tesoureiro. Você está vendo? Marta, um dispositivo de que ela está trabalhando na obra de Deus. Vê Maria, uma atitude de adoração. E vê o comportamento de Judas. Judas estava preocupado. Mas ele estava preocupado porque ele já era acostumado a tirar alguma coisa para ele. Ele roubava. Vamos lá, outra. 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Ele buscava alguma coisa, tirava, ele necessitava. Então, a índole da pessoa, nós temos que ver também você, a sua índole, o seu caráter. Quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, qual a decisão que você tomou na sua vida? Se você está escolhendo Jesus como Senhor, você tem que obedecer às diretrizes, os princípios de Deus para a sua vida. Esquecer de si mesmo, despojar-se de si mesmo e estar junto com Jesus. No comportamento de Marta e Maria, podemos analisar 2 tipos de adoração, mas sempre questionando se nossa adoração não passa de uma religiosidade. Você está vindo para a igreja porque você tem um compromisso com o pastor? Você está vindo para a igreja porque você tem um compromisso com o louvor? Você está vindo para a igreja porque você tem um compromisso com um ministério que você assumiu na igreja? Ou você veio para adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor? A minha filha, quando fazia o jocum, eles tinham um sistema, e que eu achei interessante, é que tinha um momento de oração, em que eles que estavam lá, iam orar para o Senhor, conversar com Deus, fazer adoração com Deus. Então, às vezes elas ficavam aqui no púlpito, na parte de cima, enquanto que não tinha ninguém nas cadeiras, mas ela ficava olhando para as cadeiras e glorificando a Deus. E começou a analisar que a forma não era desse jeito. Por quê? Porque o Senhor estava aqui, e não aí. E elas resolveram descer e olhar para o templo, aqui para o púlpito, vendo como se tivesse o trono do Senhor aqui, e que Ele veio para receber toda a nossa adoração. Buscar a Deus, esse sentido, é mudar a vida, é ver que aquilo que você tem, que você talvez lute, seja uma coisa tão vulgar, mas que Deus pode até lhe dar, mas não é o principal para Ele te dar. Ele quer dar amor. Ele prometeu coisas ainda maiores, que não vimos, coisas maiores, que não sonhamos. O sonho de Deus é maior do que o nosso problema. O sonho de Deus para as nossas vidas são coisas infinitamente mais e melhor do que pedimos ou pensamos. Mas por que ficamos com as migalhas do cachorro? Não, Ele tem preparado um banquete para nós. Mas quando nós resolvemos entregar tudo esse serviço para o Senhor, quer comais ou bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Você está fazendo um trabalho na escola?
faça o melhor. Você está fazendo um trabalho no seu emprego, faça o melhor. O seu patrão é duro com você, faça o melhor. Saiba de uma coisa, ore pelo seu patrão, porque através dele está sendo o salário que você está ganhando. Então você vai ter que abençoá-lo para que também seja abençoado. Quando nós começarmos a entender a adoração e não a religiosidade, nós vamos ver que a nossa vida vai mudar. Quando nós estamos em casa, ouvindo um louvor, adorando ao Senhor, você vai ver o quanto Deus estava na sua porta, enquanto Deus estava no seu sofá, junto com você. Nessa semana, Deus estava comigo na minha casa. Até quando a Léa chegou, eu disse, baixa mais um pouquinho o som, porque senão o vizinho vai reclamar. Mas eu estava ouvindo o louvor, porque eu estava sentindo que o Senhor estava ali do meu lado. E que eu precisava adorá-lo. Eu tinha que adorá-lo, porque eu dependo dele exclusivamente, porque ele mexe comigo e faz o melhor na minha vida. E que eu não sou capaz de fazer nada. Ele é que faz tudo em nossas vidas. O serviço na casa do Senhor, no templo, poderá confundir muito em uma adoração. O serviço teria que ser obediência aos princípios do Senhor, fazendo o melhor para Deus. Você tem feito o melhor para Deus? Você tem sentido esses dias Deus operando na sua vida? Um avivamento que aconteceu na América do Sul. Você sabe qual foi o país que teve um avivamento grande na América do Sul? A Argentina. Foi um dos maiores avivamentos. E a palavra de Deus diz que nós vamos ter um novo avivamento. E o avivamento será no Brasil. Por que tanto sacrifício? Eu vejo o povo reclamando do Egito, porque estava sofrendo e saíram, mas seria melhor voltar. Não. Olha, Deus vai dar maravilhas, mesmo nós não olhando o que vem pela frente. Mas Deus vai nos dar vitória, porque Ele está no controle. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe quando vai acontecer. E você faz parte desse projeto de avivamento. Você precisa estar juntos. Lá em Neemias capítulo 4, versículos 6 a 23, diz o seguinte: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Isso aqui ele está falando quando o muro de Jerusalém foi destruído e que Neemias olhou, não estava lá, mas ele olhou porque era o povo dele e ele sofreu muito quando ele viu aquilo. Neemias, ele não se preocupou se aquele povo que estava lá não fazia parte dele. Ele poderia deixar muito para lá, ele estava muito bem. Muitos de nós estamos em situações boa, ótima, de convivência, de prazer, de coisas, mas esquecemos o nosso irmão que está necessitado na nossa igreja. Eu, até conversando faz tempo isso,
com um pastor, eu discuti um pouquinho com ele, eu disse, pastor, era para o senhor estar cuidando da gente. O senhor não sabe o quanto é difícil quando as pessoas ganham seu salário, isso acontece com muita gente também aqui, e no meio do mês, você corre para o cartão de crédito, eu não sei se ainda tem cheque, mas é pior, você corre já para outra alternativa, porque você não vai ter. Aí você começa a gastar aquele dinheiro. Quando termina o mês, você recebe dinheiro, você paga o cartão e já fica pendurado de novo, porque já acabou de novo. E eu falando para ele, por que o senhor não visita um desses seus membros, ou então um desses membros da igreja, vai conversar com ele na hora do almoço, ou você leva alguma coisa, ou você pede para abrir a geladeira. Porque tenho certeza que quando o senhor abrir a geladeira, o senhor vai encontrar muita coisa, muita água gelada. Mas não era o principal, era água gelada. Então, às vezes, nós temos que lutar por isso. Aqui, Neemias não tinha nada a ver, mas ele sofreu com o povo, porque ele fazia parte do povo, e ele foi. Mas tinha pessoas de lá que queriam destruir, que queriam acabar. Eu não vou contar mais essa história, porque talvez você tenha conhecido. E eu quero passar um pouquinho já para a gente orar, né? Nós temos que pensar, se estamos aqui, você tem alguma coisa a ver, e por que você está aqui? Você veio aqui para adorar, para estar junto, para frequentar, para marcar o seu ponto de que você veio para a igreja. É isso? No nosso tempo, Deus tem separado ministérios para o desenvolvimento da igreja. Às vezes, a igreja, ela fica pensa de um lado. Por quê? Porque vamos aqui viajar. Tem uma caminhonetezinha, quem é do interior sabe que tem ainda existe algum pau de arara que vai, um transporte vai para uma cidade, e da cidade vai para o interior da cidade. E ele começa a levar algumas pessoas. E sobe, e às vezes fica pendente para um lado. Para um lado. Não há uma divisão. A igreja, às vezes, pode estar pensa de um lado. Né? Em Efésios 4, 11 e 12, diz o seguinte, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Será que você é a parte que está com câncer? Ou é a parte que está saudável para construir proteínas para que possa combater aquela célula que está doente, para que você possa transformar e crescer e melhorar? A igreja precisa de adoração, porque quem dá o crescimento, porque quem dá o desenvolvimento, se você fizer a sua parte, quem dá o desenvolvimento, o crescimento, é Deus, é Jesus. Ele é que vai dar o crescimento. E você quer fazer parte disso? Vamos fazer parte disso. Escolhendo qual o ministério que Deus lhe deu, para que você possa fazer e fazer bem feito.
Vamos lá, Nilton? Cadê o Levita? Saiu ela? Sabe da música? Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão mais que não podes imaginar. Desanimes, filho, vim te consolar. Minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação. O Senhor é maior, maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não
Senhor. Aleluia, Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui no controle de tudo. Alegra as nossas vidas, Senhor. Hoje é um dia de clamor, por isso queremos clamar a Tua presença. Queremos que Tu possas agir no nosso coração. Pai, estamos aqui para fazer a Tua vontade. Eu quero aqui, Senhor, Te pedir perdão pelos nossos pecados. Porque Tu vem dizendo, se perdoarmos nossos pecados, Tu é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, Senhor, se confessarmos, Senhor. Por isso, ó Deus, estamos confessando aqui. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu possas colocar uma bênção em cada coração daqueles que estão assistindo aqui através do YouTube, através da rádio que está ouvindo, Senhor, que Tu possas derramar a unção do Teu Espírito e que essas pessoas possam ter convicção de transformação de vida, Senhor. Pai, vem fazer maravilhas no nosso meio. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer o que Tu queres. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Igreja Betel, Senhor. Obrigado pelo Brasil, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a situação é grave, mas estamos sempre pedindo a Tua orientação. E sabemos que o tempo que vai ser, que Tu vai dar, Senhor, é o tempo certo, para que seja desmascarado todas as coisas erradas que existem aqui no Brasil, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos aquele STF, Senhor. No nome de Jesus, nós repreendemos e fazemos, ó Deus, pedimos que Tu possas derrubar todos aqueles que estejam contra a Tua vontade, Senhor. Abençoa as famílias aqui da Igreja Betel, Senhor. Nós louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.